Dando continuidade às nossas aulas anteriores, hoje nós teremos uma sessão prática. Eu vou falar sobre todos os itens citados anteriormente, exemplificando agora como nós vamos trabalhar com essas cores, com a profundidade, com a fonte de luz e etc. A melhor maneira de demonstrar isso é passo a passo, cor por cor, as cores que se afastam e as cores que se aproximam. Tendo isso feito, bem colocado e aprendido, determinando uma fonte de luz, nós já temos aí 60% do trabalho resolvido, tá bom? Nós temos uma grande parte referente ao desenho, como eu já expliquei também. Mas agora nós vamos fazer essa parte prática de como colocar no papel tudo que a gente falou até agora. Eu vou começar montando o quadro do meio com as cores que eu pretendo trabalhar e as suas complementares. Então, vocês se lembram que a complementar é a cor oposta no disco de cor. Então, eu tenho o azul, e vou deixar a laranja, que é a complementar do azul, é a cor oposta a ele no disco de cor, tá? Vou fazer uma por uma para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, misturei com água e vou fazer a segunda mais clara. O mesmo azul puro. Agora, conforme eu ganho distância, eu preciso acinzentar essa cor. Então, eu pego um pingo de laranja, cuidado para não ficar muito marrom, é só para queimar o azul. Olha, já deu diferença. Agora eu vou acinzentar um pouco mais. E deixar ele mais claro. Pronto, essa é a minha cor azulada de distância. Azul acinzentado, misturado com a sua complementar. Pronto. Agora eu vou usar um vermelho vivo. E vou colocar a complementar do vermelho, que é o verde. Misturando então o vermelho agora com o verde. Eu quero conseguir umas cores de primeiro plano, né? Eu marquei aqui primeiro plano, meio plano e último plano. Então são as cores mais leves, mais frias e as mais quentes. Aqui mais neutra e aqui mais vivas. Então eu vou pegar mais verde. Então a última daqui eu vou fazer ela mais neutra. Você vai ver que o processo é ao contrário daqui, né? Eu comecei com a cor mais neutra, mistura de vermelho com verde. Aí eu vou... A próxima cor, ela vai ter mais vermelho do que verde. Olha que marrom lindo que já deu. Então, esses são os tons de terra que a gente consegue com essas misturas. E se ele for mais vermelho, pode até pôr um pouquinho de laranja, ele fica um tom de terra bem terracota mesmo, olha.
Então, esses são os meus tons de primeiro plano para chão, para terra, vegetação rasteira, qualquer coisa assim. A próxima cor é o amarelo. Eu vou pegar um amarelo mais frio. Vou deixar esse aqui para vocês verem. Esse amarelo mais quente, ele tem presença de vermelho. Então, ele altera um pouco, ele neutraliza muito as cores. Então, para fazer esse tipo de trabalho, é essencial que esse amarelo seja primário. Então, essas cores são puras, tá? Tudo parte delas. Eu misturando o azul com o amarelo, eu tenho esse verde aqui. Vou fazer o segundo quadro mais claro. O terceiro vou acrescentar um pouco de azul nesse verde, porque eu quero que ele ganhe distância. Então, quando você vai fazer o último plano, e ele é verde, é esse tom que você vai usar. Quanto mais azulado, mais acinzentado, mais bonito. Um pouquinho mais de verde. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu verde e as cores de distância do verde. Agora, eu vou partir do amarelo, vou misturar levemente o azul e vou fazer a primeira cor. É um amarelo bem frio, um verde bem frio, porque ele é feito com esse primário. Segundo tom. O primeiro eu vou esquentar com um pouco de amarelo, para deixar ele bem quente aqui na frente, que é o nosso verde de primeiro plano. Tá? Então, o amarelo eu puxei para o verde. Ele poderia puxar também para o laranja. Aqui tem várias maneiras de adquirir essas cores, essas misturas de cores. Mas aqui eu foquei apenas numa paisagem que eu vou desenhar agora, vou pintar para vocês verem como que a gente prepara as cores a partir das primárias, né? Partindo das primárias eu tenho a terra, o céu, verde azulando e verde esquentando. Então aqui eu trabalho com o primeiro plano, que são as cores mais quentes, o meio plano, cores médias, e no último plano eu tenho as cores acinzentadas e azuladas. Então vamos partir da minha linha do horizonte. Eu tenho 3 coisas para determinar. O meu ponto de fuga, vou colocar um ponto frontal para ficar um pouco mais fácil. Fiz umas montanhas aqui no fundo porque é onde eu quero usar as cores que eu acabei de idealizar. A perspectiva de um ponto de fuga central, ela segue em leque para cima e para baixo, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos colocar uma estrada. Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar. Aqui eu vou colocar um talude, uma descida, e aqui eu vou fazer uma água. Então eu tenho uma profundidade aqui, tenho uma descida aqui, tenho o meu primeiro plano, a estrada, e vou colocar um tronco aqui, e outro aqui na metade.
Então você vê que o tamanho dessa árvore está aqui em cima, a próxima já vem nesse tamanho aqui. Então esse é um desenho básico de perspectiva, em primeiro ponto de fuga central, primeiro plano, meio plano, plano de fundo, linha do horizonte, tá? É o básico para a gente começar. E a partir daqui, você pode criar o que você quiser. E eu vou deixar simples assim, sem muito desenho, porque a nossa intenção aqui é trabalhar com a cor, tá? Eu vou projetar uma luz vinda da direita. Então aqui eu tenho uma fonte de luz. Com a fonte de luz determinada, eu já sei que eu terei áreas de sombra para o meu lado esquerdo, né? E a área de luz para o lado direito. Então, vamos começar a tonalizar esta cena. Vou começar pelo céu. Vou colocar um dia de sol, né? Então, começo com o azul em cima, azul intenso. E vou acinzentar esse azul com um pouco de marrom para continuar descendo um pouquinho mais. Olha como acinzentou. Olha a profundidade que deu. Tá? Olha, essa é a projeção perfeita de céu. Agora eu vou fazer as montanhas. Então, vou usar um verde acinzentado. Aqui, ó. Volto o vermelho aqui de novo, tá? Com uma cor assim, eu jogo essas montanhas lá para o fundo. Vou tonalizar a água. Vou pegar um tom diferente do céu, que aqui eu usei um ultramar. Eu vou usar um tom um pouco mais turquesa, só para dar uma graça aqui no trabalho e fazer um diferencial. Então eu venho com a cor pura aqui. No meu lago. E vou acinzentar essa cor para ela ir lá para o fundo. Pronto, já foi. Então, ficou bem claro o azul intenso, ele é nítido aqui. E eu vou misturando, queimando o azul com o laranja para ele acinzentar e ganhar distância. Depois, eu posso pegar um azul um pouquinho mais intenso e colocar aqui na frente. Só para a gente sentir o efeito desse azul. Agora eu vou fazer a parte do verde. Então, esse verde lá longe, bem distante, eu vou trabalhar com ele azulado. Então, ele vai ser azulado e vem ficando cada vez mais puro, tá? Com menos azul. Eu vou chegar aqui no primeiro plano com verde 50%, 50% de azul, 50% de amarelo. Vou fazer uma mistura de verde, ultramar, voltei no ultramar, com um pouco de verde. Olha como ele vai lá para o fundo, bem distante. Por enquanto, a minha paisagem está bem fria. Nesse ponto que eu estou aqui, tá? Então, eu tenho um verde frio. Agora, eu vou fazer o verde quente. Aqui eu tenho a minha estrada, vou fazer o verde quente aqui, para a gente ter noção da diferença. Então, eu vou começar com o verde mais frio, lá no fundo. A partir desse ponto, eu começo a colocar um pouco de amarelo. Tirei um pouco do azul e já comecei a colocar um pouco do amarelo.
Esquentei a cor, tá vendo? Vou colocar um pouco do laranja e vou puxar para o marrom aqui na frente. Você vê que quando eu perdi, que ele ficou só amarelo e eu entrei com laranja, eu consigo um tom de marrom super bonito. É isso daqui, tá? Nesse canto aqui, eu vou usar essa variação essa mistura de verde com vermelho e pegando, então, o verde com vermelho mais frio, um pouco mais aqui atrás. Vou acrescentando mais vermelho aqui, que eu quero um tom de terra bem forte aqui. Esse é o tom de terra. Então você vê, ele saiu esverdeado e chegou bem avermelhado. Então ele estava mais frio aqui e ele esquentou para cá. Agora eu vou fazer um cinza. Vou misturar todas as cores que eu estava usando. Ficou bem marrom. Eu quero um pouco mais de azul. Esse é a cor do meu asfalto. Um pouquinho mais de azul. Pronto. Então eu vou começar com ele aqui. Ó, cor perfeita do asfalto. Com a mistura de todas as cores que eu estava trabalhando. Se quiser esquentar um pouquinho mais, põe um pouquinho de laranja. Ó, olha lá, esquentou. Vou pegar o cinza. Puxo só com água, porque ele vai ganhar distância com um tom mais claro e automaticamente ele já esfria. Agora eu vou fazer o tronco da árvore com uma mistura de verde com vermelho, que foi de onde eu parti o início das minhas misturas. Ele pode ficar mais avermelhado ou mais esverdeado. Então aí é uma questão de... Eu acho esse tom perfeito para tronco de árvore. Não gosto de pegar muito a cor pura que vem no tubo, não. Então, a árvore do primeiro plano vai ficar quente. Essa é uma cor quente de primeiro plano. Agora eu vou fazer a mistura dessa daqui de trás, que é fria. Então eu pego a mesma mistura, o mesmo marrom que eu já tinha feito e ponho um pouquinho de azul. Pronto. Ganhei distância adicionando azul no marrom. Vou trabalhar esse primeiro plano então, porque eu já tenho a tonalidade dele que é quente, né? Então eu vou pegar um amarelo com um pouco de verde, um amarelo bem de primeiro plano mesmo. Vou construir uma coisa uma moitinha aqui, bem aleatória, só para enfeitar o nosso primeiro plano. Porque aqui você tem o parâmetro de um verde puro, intenso, e um verde acinzentado. Um verde usado para profundidade. Então, vou deixar ele aqui, vou escurecer um pouquinho aqui embaixo, fazer uma sombrinha. E agora, do lado de cá, eu vou fazer umas pedras, que é o marrom com o azul. Para a gente ter ideia
da intensidade desse primeiro plano em relação ao fundo. Então, ó, vou diminuindo o tamanho, vou azular um pouquinho e continuo com as pedrinhas lá no fundo. Quanto mais longe, menor e mais azul. Mesma coisa aqui. Vou descer o talude aqui. Escuro aqui no começo. E lá no fundo, mais azulado. Esse azulado, esse cinza azulado, eu posso inclusive para usar aqui, ó. Para diferenciar uma montanha da outra. Posso usar também uma cor bem quente, que é o vermelho com verde, dando um terra aqui na frente, ó. Só estou colocando essas cores para aumentar a visualização de vocês em relação à temperatura das cores. Meio plano. E o último plano. Eu vou fazer de novo o meu marrom com azul e vou intensificar a sombra, porque eu já defini que a minha esquerda é a minha sombra. Então, isso daqui faz toda a diferença numa pintura. Pode ser em qualquer técnica. Vou usar aqui porque ele está com bastante azul, né? Olha a diferença que faz. Vou aproveitar um pouquinho mais azul e vou fazer uma sombra nas pedras também. Vou colocar um pouco de sombra aqui também, porque como a luz está vindo de lá, todo esse plano aqui, ó, um pouquinho mais azul. Toda essa parte aqui é sombra. Sombra do arbusto no chão. Com o mesmo tom acinzentado e azulado, eu vou puxar a sombra da árvore. Então, aqui eu defini bem o meu ponto de sombra. Qualquer objeto que você colocar na cena, em qualquer lugar, e você projeta uma sombra, ele já dá uma ênfase maior na sua fonte de luz. Então, é importantíssimo que seja colocado. Vou colocar aqui agora um casalzinho aqui. Vou colocar só para poder projetar a sombra deles. Olha lá. Então, vamos pegar mais um elemento. Aqui eu tenho uma terra. Vou colocar uma árvore baixinha aqui, só para poder projetar a sombra dela também.
E eu vou preparar umas nuvens porque vai chover. Ponho uma nuvem grande aqui. Uma nuvem média aqui. E uma nuvem pequena aqui. Pronto, ganhei mais profundidade ainda nesse céu. Isso aqui é um efeito muito interessante também. Com o material fornecido até aqui, você já consegue fazer um upgrade em todo o seu trabalho artístico. Pode ser um desenho, pode ser uma aquarela, uma pintura a óleo, uma pintura em acrílico, qualquer técnica. São os pilares para você construir uma boa pintura, um bom desenho, um bom trabalho artístico, tá bom? Eu vou, na sequência, disponibilizar um caderno de exercícios, um material de apoio, porque esse tipo de aula, com tudo isso que foi falado, é muito importante que vocês façam os exercícios referentes a essa explicação, que é aí que vai realmente consolidar o conhecimento. É muito importante também que vocês assistam várias vezes esses vídeos. Pegue um caderno de anotação e anote tudo que você achar que foi essencial, todas as informações, todos os passos. Eu sei que você vai ter o vídeo que você pode assistir, mas quando a gente anota, fixa um pouco mais, pelo menos para mim, pessoalmente, eu prefiro. Você já aproveita, já pega o seu lápis de cor, a sua aquarela, o grafite, seja o que for, e já faz os exercícios de cor ali. Conforme a aula for acontecendo, você já vai fazendo os seus exercícios. E esse seu caderno, ele fica como uma enciclopedinha sua, uma enciclopédia, assim, um livro de consultas, aquele livro de cabeceira que você não pode abandonar jamais. E todos os outros vídeos que você assistir, você já vai na sequência fazendo as anotações neste caderno. É importantíssimo esses 3 itens que eu citei: o caderno de exercício, muita prática, praticar todas as dicas que eu dei, todo o conhecimento que eu passei. O caderno de exercício, que vai acompanhar vocês em todos os trabalhos que vocês forem fazer. Eu espero que tenha sido bastante útil esse material e temos bastante coisa, outros vídeos que vocês podem acompanhar, outras aulas de outras técnicas. Tem muito material bom para vocês usarem para melhorar bastante a carreira artística, o desenvolvimento do seu trabalho artístico.